Dimensionamento, simulação e análise de grau de liberdade. São objetivos deste módulo: entender os conceitos de dimensionamento e simulação, aplicar análise de grau de liberdade para elementos e unidades, realizar adequadamente as especificações de acordo com o objetivo desejado. Competências em simulação de processos. São elas: compreender o propósito da modelagem, converter um PFD em um modelo computacional, selecionar adequadamente os pacotes termodinâmicos, fazer a análise de grau de liberdade corretamente, especificar as variáveis de acordo com o tipo de problema a ser resolvido, compreender as forças e as limitações do modelo matemático e da estratégia de cálculo. Dimensionamento e simulação. A primeira pergunta que um engenheiro de processo deve se fazer é: que tarefa estamos fazendo? Ou, em outras palavras, estamos realizando uma tarefa de dimensionamento ou simulação? Assim, é muito importante se definir claramente os conceitos de dimensionamento e simulação, quando e como serão utilizados. Palavras que podem ser utilizadas, por exemplo, para dimensionamento: projeto, design ou propriamente dimensionamento. Por outro lado, né, palavras que são comuns quando se está simulando: avaliação, rating em inglês e simulação. Análise de variáveis. Então, nós temos um modelo matemático que é, que é composto pelo balanço material, global ou por componentes, pelo balanço de energia, pelas equações de equilíbrio de fase, pelas equações de cálculo de propriedade, né? Por exemplo, entalpia, as cálculos de taxa de reação, cálculo de coeficiente, por exemplo, coeficiente de transferência de calor, cálculo de dimensionamento de equipamentos específicos para um determinado equipamento e equações de restrições. Então, seguindo com a análise de variáveis, a gente tem aquilo que nós definimos como grau de liberdade, DOF ou Degrees of Freedom em inglês. Então, nós temos, se coletarmos todas as equações de projeto, conforme a gente viu anteriormente, nós teremos então o número de equações pertinentes. Nós temos também as variáveis pertinentes, né, que se fazem presentes nessas equações de projetos, que a gente aqui está chamando de NV. E existe também um grupo de variáveis que são especificadas previamente, ou seja, elas se tornam as premissas do projeto, têm seus valores já previamente conhecidos. Então, fazendo balanço de informação, o grau de liberdade do equipamento ou da unidade, conforme você esteja trabalhando, vai ser então o número de variáveis menos o número de equações menos o número de equações de variáveis previamente especificadas. Então a gente pode ter duas possibilidades, melhor dizendo, três possibilidades. Nós temos a possibilidade em que o grau de liberdade seja zero, e nesse caso nós temos uma única solução. Nós temos o caso mais comum, que é você ter um número de grau de liberdade maior do que zero, e nesse caso nós teríamos infinitas soluções. E temos uma terceira possibilidade, em que se encontrarmos um grau de liberdade menor que zero, é porque certamente o nosso problema está mal formulado. Se torna uma inconsistência. Né? Deve-se rever novamente essa análise. Então vamos definir agora o que significa dimensionamento. Dimensionamento é a situação em que se pretende calcular as dimensões principais dos equipamentos e as vazões das correntes de serviço, compatíveis com as especificações. Pode ser de dois tipos, de acordo com o balanço de informação.
Caso o grau de liberdade seja igual a zero, então nós teremos apenas uma única solução. Basta resolvermos o sistema de equações algébricas. Mas o caso mais comum é quando nós temos um grau de liberdade maior que zero, ou seja, infinitas soluções. E nesse caso, o dimensionamento compreende a escolha das variáveis de projeto, ou seja, aquelas variáveis que a gente vai poder assumir valores quaisquer, elas poderão variar durante o processo. A escolha de um índice de mérito, por exemplo, pode ser custo ou lucro. E, finalmente, um método de otimização. Vamos definir agora o que significa simulação. Simulação é a situação em que se pretende, para um processo já previamente dimensionado, existente ou em fase de projeto, ou seja, se conhece todas as suas dimensões principais, prever as condições de saídas compatíveis com as condições de entrada, diferentes daquelas utilizadas no seu dimensionamento. Claro, né? Porque senão a gente já saberia quais eram os valores. E nesse caso, necessariamente, nós temos que fechar o grau de liberdade, ou seja, necessariamente o grau de liberdade deverá ser igual a zero. Vamos dar um exemplo do que significa um problema de dimensionamento e um problema de simulação. Você pode pensar que nós estejamos trabalhando com um trocador de calor, por exemplo. Então, nós temos aqui um fluxograma, então nós temos uma corrente de processo Q1, C1, que após a passagem pelo equipamento se tornaria Q3, C3, e um fluido de processo Q2, C2, que depois então se tornaria Q4, C4. E o equipamento teria lá um conjunto de dimensão, né, D, representado genericamente aqui pela letra D. Então, no caso de dimensionamento, nós teríamos como conhecidas as vazões das correntes de processo, ou seja, Q1 é conhecido. As vazões da corrente de serviço, Q2, ela seria uma incógnita, seria justamente aquilo que a gente deseja calcular. As condições das correntes de entradas também deverão ser conhecidas, ou seja, temperatura, composição, pressão. E a dimensão do equipamento, as dimensões do equipamento, elas seriam incógnitas. É justamente aquilo que eu desejo calcular. Qual é o tamanho do equipamento para realizar esse serviço? E as vazões e condições das correntes de processo, Q3, C3 e de serviço, Q4, C4, elas são conhecidas parcialmente, porque no caso do dimensionamento eu tenho um alvo. Qual é o alvo? Muito provavelmente você vai querer levar essa corrente de processo a uma determinada temperatura. Óbvio que essa temperatura alvo será conhecida, então ela é parcialmente conhecida. No caso do problema de simulação, então nós teríamos como conhecida a vazão da corrente Q1, a vazão da corrente Q2, as condições da corrente C1 e C2 e as dimensões do equipamento. Ou seja, em outras palavras, nós conheceríamos totalmente as entradas das correntes do processo. E também conheceríamos totalmente as dimensões do equipamento. O que seriam as incógnitas? As saídas. Então, as vazões e as condições de saídas, elas seriam as nossas incógnitas para o problema de simulação. Então, o que define se você está resolvendo um problema de dimensionamento ou de simulação são quais variáveis serão especificadas.